Chegou aquele paciente que está fazendo aquele sonzinho na ausculta que você não lembra o que é. Você sabe que não é o sibilo e nem um ronco de transmissão. Deixa eu te falar, pode ser o famoso estridor. Mas, Matheus, o que é isso? Eu não lembro de croup, não lembro de estridor. Então presta atenção nesse vídeo, porque nesse MindPads eu vou te ensinar a tratar a croup viral. Roda a vinheta! Quando nós falamos do estridor, nós estamos comentando sobre uma passagem de ar de uma área de grosso calibre normalmente, porém, devido a um processo inflamatório, está estreitada. Então, olha aqui nesse zoom que eu vou dar. Nós temos aqui a laringe normal, com as cordas vocais e a traqueia, mas embaixo nós temos um estreitamento, né, do calibre dessa via, devido ao inchaço das cordas vocais e das áreas adjacentes. Quando o ar vai passando por aí e não encontra o lumen que deveria, né, não encontra a passagem que deveria devido a esse processo inflamatório, você consegue auscultar o famoso estridor. E o estridor, ele é bem característico de uma doença chamada croup, né, a croup viral, que ele tem um curso clínico clássico, né? Começa com uma rinorreia clara, uma faringite, uma dor na garganta, uma tosse leve e uma febre baixa. Porém, em 48 horas, a gente começa a ter uma progressão desse quadro. Tem essa progressão do edema da via aérea superior, que começa a culminar com sinais de insuficiência respiratória. Com essa progressão do edema da via aérea que você começa, né, a conseguir ouvir no seu exame físico o estridor. E aí você tem que tomar muito cuidado nos pacientes menores de 6 meses, aqueles pacientes que estão com estridor em repouso ou que está tendo alguma alteração no nível de consciência dele, porque isso é um sinal de um mau prognóstico. Mas, Matheus, eu gosto de score, eu gosto de sistematizar o meu atendimento. A Sociedade Brasileira de Pediatria, já sabendo dessa sua demanda, ele monta para a gente uma tabelinha para a gente poder classificar a croup, né, entre leve, moderada e grave. E existem alguns critérios. Em cima desses critérios, geram pontuações. E de acordo com a pontuação, a gente classifica esse quadro clínico, esse croup. Então, por exemplo, o estridor, se ele está ausente, se o estridor está somente com agitação, se ele está leve em repouso, ou se está grave em repouso. Lembrando que eu comentei há 1 minuto atrás que paciente com estridor em repouso é sinal de mau prognóstico. Por isso aqui, que ele já pontua mais nesse score. Paciente está com retração, né, está ausente, leve, moderado ou grave. Entrada de ar normal, se está diminuída ou se está muito diminuída. A cor do paciente, se ele está normal, se está cianótico. E o nível de consciência, se ele está normal, está agitado, sobre estímulo ou não, ou se o paciente já está letárgico. Se o paciente está com score menor que 6, ele é leve, de 7 a 8, moderado, e acima de 8, grave. Você vai ver que isso é importante, porque vai ajudar a você tratar melhor esse paciente de acordo com a gravidade, ok? Diagnóstico, né, da croup, da laringite é clínico, porém, existe aquele famoso sinal da ponta de vela ou torre da igreja, que é esse estreitamento. Só que ele pode ser um achado normal, dependendo do paciente, porque, né, a criança ainda está na formação do corpo dela. Então, esse estreitamento não necessariamente indica que o paciente está com croup. Então, você precisa sempre prestar mais atenção no quadro clínico. A partir do momento que você fechou esse quadro clínico do paciente, mas você quer pedir um raio-x, ok, mas tenha ciência que às vezes o raio-x pode estar normal ou a alteração é normal naquele paciente. O tratamento ele acontece normalmente com corticosteroide e aqui a gente tem a dexametasona oral ou parenteral, uma dose única de 0,15 a 0,6 mg por quilo. Tem também no artigo que a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, liberou para a gente, falando que o busonide inalatório ele funciona em casos leves ou moderados na dose de 2 mg.
A epinefrina, né, a adrenalina, que vale lembrar que ela é usada de forma inalatória, hein, gente? Pelo amor de Deus. Cuidado com as doses, a gente sabe que pode repetir, mas nós temos também o relato de que alguns pacientes, o uso repetitivo da adrenalina inalatória pode ter levado a algumas taquicardias. Então, assim, faz parte do tratamento, você até pode repetir em alguns casos, mas cuidado com o uso indiscriminado da epinefrina inalatória. A dose é de 0,5 ml por quilo até uma dose máxima de 5 ml, que são 5 ampolas de epinefrina não diluída, ok? Então a gente falou do corticosteroide e nós falamos da adrenalina no tratamento dessa CRUP. Ah, Matheus, agora a gente não conversou sobre CRUP leve, moderado ou grave? Eu sei, jovem gafanhoto, nós vamos falar sobre isso agora. Nessa tabelinha daqui nós temos o resumo do tratamento de acordo com a classificação da gravidade do sintoma. Então, se o seu paciente, você fez o score e está com uma CRUP leve, você usa a dexametasona de 0,15 a 0,3 mg por quilo e alta para casa. Se está com uma CRUP já moderada, você usa a nebulização, né, com epinefrina, podendo chegar ao máximo de 5 ml, a dexametasona ou o buzonide inalatório e a observação clínica de 3 a 4 horas. Depois dessa observação clínica, o paciente ficou bem, aí você pode dar alta para casa. Se o paciente não ficou bem, você precisa fazer o quê? A internação hospitalar. E na CRUP severa, né, você vai acumular os tratamentos que a gente já falou. Tem a nebulização com a epinefrina, nós temos a dexametasona 0,6 mg, né, intramuscular e, como estamos falando de um paciente grave, obviamente você não vai liberar para casa. Você vai fazer a internação desse paciente, muito provavelmente, né, num serviço de terapia intensiva. Entendeu porque é importante você saber encontrar um estridor? Entendeu porque é importante você saber classificar? Porque em cima dessa classificação você vai direcionar o tratamento desse paciente? Entendeu porque é importante assistir os vídeos do MindPads? E se você realmente entendeu tudo isso, você vai curtir, vai seguir nossa página, vai compartilhar para aquele seu amigo que ainda não sabe a diferença de estridor e sibilo. Não dá, né, gente? Muito obrigado pela visualização de vocês. Fica de olho, porque tem mais MindPad saindo no forno para te ajudar no seu plantão.